O projeto de lei que proíbe a exigência de passaporte sanitário em Cascavel foi debatido pela Comissão de Saúde. Explica aí, Laís. A Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Cascavel discutiu o assunto na tarde desta segunda-feira. Com parecer favorável já da Comissão de Justiça e Redação, houve uma tentativa de pedir da Prefeitura de Cascavel uma posição sobre o assunto. O relator do projeto na comissão pediu uma manifestação formal da Secretaria de Saúde. Para que a gente não incorra em mais alguns equívocos, o meu entendimento é da gente enviar a autoridade sanitária local, que é o secretário de saúde do município. O pedido foi voto vencido entre os demais integrantes da comissão. A Câmara Municipal tem essa autonomia de elaborar projetos dessa iniciativa. O artigo 30 da nossa Constituição, ela diz que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. A votação foi acompanhada por simpatizantes da proibição da exigência do passaporte sanitário. Paralelo à discussão na Câmara, a instituição Associação de Família de Cascavel e Região protocolou no Ministério Público o pedido para revogar a recomendação administrativa encaminhada para as secretarias de Educação e conselhos tutelares sobre a exigência da vacina da Covid-19 para alunos entre 5 e 17 anos para matrícula e acesso à escola. Nós queremos ter o direito de dizer que nossos filhos sejam vacinados se nós queremos ou não, e não obrigar. O que está acontecendo é que nas escolas está chegando mal o aluno. Tem professores que estão fazendo terrorismo. Chega lá para o aluno e diz, se você não for vacinado, nós vamos levar você para o conselho tutelar. Você imagina na cabeça da criança como fica essa situação. E aí? Catarina, você tem uma posição, uma opinião sobre isso, como advogado? Olha, eu acompanhei muito nos últimos dias aí os debates e tal. Eu falo isso porque minha esposa é médica, então ela tem algumas posições em relação à vacina, a gente se vacinou e tal, mas a imposição da vacinação de crianças é algo que ainda, inclusive eu falo isso juridicamente dizendo agora, porque a lei propriamente dita não obriga a vacinação da criança, ela não obriga. Inclusive essa questão da carteirinha de vacina que eles falam, essa vacina experimental, ela não faz parte do calendário, ela é optativa. E quando você obriga e ameaça, aí tem todo aquele debate que aconteceu aqui em Cascavel, do Ministério Público e tudo. Entendo que o doutor Luciano extremamente está aqui há muitos anos, um excelente promotor, mas eu acho que ele mandou muito mal ali. Porque a lei não obriga a fazer da forma como foi, com a ameaça, e aí sim que é o complicador, de tirar a criança do poder familiar dos pais se não vacinar. Isso não existe, isso não tem cabimento. Né? Você entende também que a vacina é experimental? Eu entendo porque a própria Pfizer fala que é experimental e que ela não se responsabiliza, inclusive, das consequências dela. Né? E antes da vacina, todo mundo queria tomar qualquer coisa que aparecesse para, pelo menos, para ter alguma imunidade. A questão é da criança, né? Porque o que se discute é que a criança de 5, ela está em formação do coisa dela. Então, é isso que se discute em relação à vacinação de crianças. Então, assim, eu não estou aqui, eu defendo o direito dos pais escolherem de vacinar ou não seus filhos. Não há imposição do Estado em forçar uma vacina experimental, que como o próprio Instituto fala, e ainda ameaçar sobre... Ou você vacina, ou você vai perder o poder familiar, vamos levar para o conselho tutelar, você vai recolher a criança para um abrigo. Isso é um absurdo, não tem cabimento e não tem amparo legal. O problema não é a vacina, o problema é a ameaça que as famílias sofrem. O problema como se impõe a situação do Estado. A coletividade. Criança tem a questão do estatuto da criança e do adolescente, tem a questão, inclusive, quando você quer fazer com que obrigar uma pessoa a fazer aquilo que não está previsto em lei, isso é crime, inclusive. Mas então essa é a discussão. A tua opinião em relação assim, entendo que é optativo, como o senhor disse aí, mas e se a criança for infectada, tiver uma consequência por não ter se vacinado? E os pais podem ser responsabilizados por isso, sendo que havia o imunizante disponível? Entendo que não. Entendo que não, porque essa é uma opção da própria família, porque não é obrigatória essa vacina. Ela não é obrigatória. Esse é o debate. É diferente de uma outra vacina que já foi testada, que já está no calendário do... Eu não lembro como é que chama o nome lá do... A febre amarela. Do plano. Então, a febre amarela já... plano de imunização. Já está na questão do calendário de imunização. Ele tem um nome lá. Então, é diferente
dessa vacina propriamente dita. Esse é um debate que vai se correr nos próximos tempos. Sobre essa matéria. Boa noite, pessoal. Temos que vacinar nossos filhos sem ter opção de escolha. Caso não ocorra a vacinação, perdemos direito sobre eles. Eu quero que você analise isso. E se a criança tiver um problema decorrente a vacina ser experimental, vamos poder processar o Estado? Pois a própria Pfizer não se responsabiliza. Esse é o debate, essa é a discussão que as pessoas não trazem por limpo, né? Então, por quê? Eu defendo não a questão se vacina ou não vacina, mas o direito do pai decidir em vacinar. Se o pai diz que não, a família, a criança infecta e morre, como que o pai vai suportar essa situação? Aí é o pai com a família. Agora, ele também não pode ser punido, porque o que colocou é verdade. E a consequência da vacina, se der algum problema? Porque mas aconteceu um caso em tanto, e se for na tua casa? Né? Então, é isso que eu defendo. Ô, Sara, o equívoco é seu, não é nosso. Ninguém disse aqui que os professores estão fazendo terrorismo para a vacina. Falou do promotor. Nós estamos. O Cataniuk falou do promotor, né, doutor? Quem falou sobre isso foi o representante entrevistado, da associação que foi lá protocolar o pedido para revogar essa medida, não fomos nós. Inclusive, essa colocação do promotor, doutor Luciano Teu Xará, ele fala isso, mas lá embaixo, na última linha, ele fala assim, mas não podemos impedir de que vão lá... A escola. É. Não, mas a questão ali não é... Não, mas eu estou dizendo só, quer dizer, ele mesmo... Você sabe qual o pior problema na autoridade é quando a ordem dela não é cumprida. Então, quando eu escutei muito falando assim, inclusive os próprios conselheiros tutelares falaram assim, isso é uma ordem absurda. É algo absurdo, porque falar que você vai tirar o poder familiar de um pai que cuida do filho, que trata o filho, que leva para a escola e tal, porque ele decidiu não vacinar de uma vacina que não é obrigatória, é um absurdo. Aí sim eu falo, você não é obrigado a fazer ou deixar de fazer, e se você for obrigado, se não existe lei para isso, a pessoa que está fazendo isso está cometendo crime de abuso de autoridade e outros. É questão de direito. Uma dúvida vacina, já que o Estado não tem o direito de exigir a vacinação, por que ele é obrigado a fazer o tratamento de quem não se vacinou? Porque a saúde ela é universal no Brasil, né? O SUS ele atende a todos. E a questão dessa vacina especificamente, que as consequências dela, lógico, eu vi gente falando o seguinte, aquele que não se vacina abre mão para aquele que se vacinou precisar do termo. Pode até ser uma utopia, mas não é o que a lei permite. A Constituição Federal diz que todos têm acesso. A nossa saúde ela é universal. São os primeiros a correr atrás da saúde pública, são os mesmos que não querem se vacinar agora. Basta dar uma gripezinha que já corre lá para tomar o lugar daquele que está necessitando. Então, e daí não quer se vacinar. Então, esse é um debate que eu falo quando você traz para o limpo aqui. Tem várias opiniões, né? Você confronta com o direito individual, com o direito coletivo, e aí começa a complicar, porque a pessoa, até apertar o calcanhar dela, ela dá a opinião dela. Apertou, ela pode mudar. Então é difícil essas opiniões, né?